24, capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias aromáticas que tinham preparado, e algumas outras mulheres com elas, e acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, prostraram-se com o rosto para o chão, e eles disseram-lhes: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Amém? Aleluia. Pode sentar, vou estar orando. Pai querido amado, Senhor da glória, louvamos o teu santo nome, meu Senhor. Deus, te agradecemos, Senhor, estarmos na sua casa. Te louvamos, meu Senhor, Pai. Deus, pelas nossas vidas, o fôlego de vida, o ar que respiramos, meu Senhor. A Ti, meu Senhor, merecemos todas as coisas. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Toma-nos nessa hora, meu Pai, em nome de Jesus. Toma a direção do culto, Pai. Toma a palavra nesse momento, Senhor. É o Senhor, meu Deus, que tem a direção e o controle de todas as coisas. É o Senhor, meu Deus, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Senhor, meu Deus, que abre, Pai, ó Deus, os corações. É o Senhor que penetra nas mentes, meu Senhor. É o Senhor que torna nova todas as coisas, Senhor. Sem a qual, sem Ti, nós nada podemos fazer. Ó Deus, no nome de Jesus, que a Tua palavra venha de encontro às nossas vidas, que a Tua palavra venha nos exortar, que a Tua palavra venha nos libertar, nos transformar, meu Senhor. Fala conosco nessa noite, meu Deus. Não despede o Teu povo de mãos vazias, mas antes vai e produz, meu Senhor, Deus, o resultado, Senhor. Deus, que possa ver o resultado, o fruto, porque a Tua palavra será enviada, meu Senhor, será dita conforme a Tua vontade, meu Senhor. Deus, todo espírito contrário, todo roubador da semente, toda dispersão nessa hora, joga por terra, meu Senhor. Somente o Senhor vem estar no nosso meio com a Tua graça, Deus, para nos fazer, Pai, para nos visitar, Pai, para nos fazer, Pai, o que é necessário, Pai, que é o Senhor que conhece, sabe de nós muito mais do que nós mesmos, Senhor. É o Senhor, meu Deus, que faz, Pai, a diferença nas nossas vidas. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Irmãos, e se tratando da ressurreição de Cristo, acabamos de ler aqui alguns versículos, amém? Um pouco antes, no capítulo 23, a Bíblia diz que Jesus, clamando ali com grande voz, diz: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, pode baixar um pouco, né? E havendo dito isto, a Bíblia diz que Ele expirou. Ou seja, louvado seja Deus, estava ali então cumprindo o Senhor Jesus o propósito. E muitos que estavam ali, aquele centurião, vendo aquele acontecimento, deu glória a Deus. A Bíblia diz que verdadeiramente, ele disse: olha, verdadeiramente esse homem era justo. E toda aquela multidão, vendo aquele acontecimento, ficaram, abatidos. A multidão, aqueles que criam no Senhor, aquelas mulheres, aqueles homens ali junto, muitos ficaram inconformados, até pensando talvez, irmãos, que era o fim. E a Bíblia diz então que ele foi ali colocado, feito todo envolto no pano, colocado dentro do sepulcro, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que no primeiro dia daquela semana, logo cedo, aquelas mulheres
sabendo que se tratava ali então só de um cadáver, elas prepararam as especiarias aromáticas. A Bíblia diz que elas foram lá para cumprir sim um ritual. Louvado seja Deus. Essas mulheres estavam ali chegando, quando de repente a Bíblia diz que a pedra não estava lá mais, amados. A pedra que fechava aquele sepulcro estava revolvida, não estava mais posta. Historiadores dizem que seriam necessários muitos homens para poder assim colocar, também muitos homens para assim revolver, louvado seja Deus. E ainda quando elas adentraram, a Bíblia diz que o corpo do Senhor Jesus não estava mais lá. Louvado seja Deus. E o que causou muito espanto, o que causou muito, surpresa para aquelas mulheres. Mas a Bíblia diz ainda, irmão, relatando que nós lemos que 2 anjos, 2 varões com vestes resplandecentes, assim disseram a elas, por que buscais o vivente entre os mortos? Por que buscai aquele que sempre vive entre os mortos? A Bíblia diz aqui, olha, ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Era o 3º dia, meu irmão. Ele diz assim, lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Era necessário que o Filho do Homem fosse entregue aos pecadores. Era necessário que o Filho do Homem fosse, sofresse, fosse crucificado, mas ao 3º dia ele se ressuscitasse. Mas ao 3º dia ele voltasse à vida. E a Bíblia diz então que elas então lembraram-se daquelas palavras. Louvado seja Deus. E ali, irmão, depois dessa situação, em muitos momentos, Jesus veio se apresentar, Jesus veio aparecer, Jesus veio a contactar aos seus discípulos. Mas aquelas mulheres, irmão, voltando atônitas, foram ali descrever, Maria, Madalena, Joana, elas foram descrever, dizendo, olha, nós vimos o Senhor, nós entendemos que, Ele está vivo, nós temos certeza que Ele vive. E a Bíblia diz que quando elas foram ali relatar aquelas suas palavras, parecia desvario, ou seja, aqueles outros discípulos, Pedro, Tiago, eles não creram, irmãos. A Bíblia diz que eles não creram, ainda seguindo no versículo 11 em diante. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Pedro, levantando-se, foi correndo ao sepulcro. A Bíblia diz que quando ali chegou, vendo os lençóis ali, retirou-se admirado, porque realmente não estava mais ali o corpo do Senhor. Muitas coisas se passavam. Se pararmos para refletir a fundo, não podemos ler a Bíblia como um conto de história, mas temos que tentar entender o que se passava na mente de Pedro, o que se poderia passar ali na mente então dos discípulos, o que seria, como nós pensaríamos, amém, irmão? Como seria então aquela situação muito difícil, ao qual aquele que havia dito ser Deus, que deveria, irmão, fazer ali, e assim como fez muitos milagres, prodígios, maravilhas, como podia tudo aquilo acabar, e ainda por cima o corpo desaparecer? Era muito difícil, irmão. É muito fácil hoje falar, porque temos o início aqui, o meio, o fim da sua palavra, da palavra de Deus, temos os relatos e conhecemos verdadeiramente tudo o que se sucedeu. Mas louvado seja Deus, irmãos, muitos dos discípulos ali, enquanto não viram, não creram, irmão, mesmo de todas as coisas, mesmo depois de todas as coisas, muitos dali do que passaram, muitos daquilo que presenciaram, muitos ainda não creram. E a Bíblia relata a história de 2 homens, 2 discípulos, num caminho de Emaús, mas é uma passagem longa, mas ela é importante. A Bíblia diz que eles estavam ali caminhando de uma cidade para outra, no caminho de Emaús, e de repente então Jesus se aproximou ali, irmão,
E a Bíblia diz que eles estavam conversando, falando dos últimos acontecimentos, relatando, como pode, Jesus, nós achávamos que fosse. E a Bíblia diz que Jesus chegou ali falando com eles, mas a Bíblia diz assim que os olhos deles estavam como que fechados, e eles não conheceram que era Jesus que estava andando com eles. Os olhos estavam como fechados. A gente pode entender que muitas das vezes nas dificuldades que passamos, irmão, nas surpresas que às vezes vivenciamos, nas situações que nos deixam de forma talvez perplexa por alguma razão, muitas das vezes nós nos fechamos, não é verdade? Muitas das vezes uma situação quando acontece, a gente pensa que é o fim, acabou. E não abrimos os nossos olhos para o espiritual, e não queremos abrir muitas das vezes nosso entendimento para a realidade do que está por trás daquelas outras coisas. Mas hoje aprendemos com o nosso Senhor, o Espírito Santo de Deus, irmão, que muitas das coisas que o nosso Deus faz hoje, vamos entender amanhã. Muitas das coisas que nós resolvemos hoje entender e querer aceitar o que o nosso Deus quer fazer, se assim nós aceitarmos, Ele há de explicar sempre tudo, irmão, porque Ele é fiel, igreja, amém? E a Bíblia diz que aqueles homens não podiam ver, os seus olhos pareciam fechados, e eles diziam, e Jesus perguntou, mas o que aconteceu? Por que vocês estão falando? Por que vocês estão com semblante triste? Por que vocês estão falando um com o outro muito preocupado? O que está acontecendo? Jesus entrou ali no meio da conversa, e aqueles homens até foram assim, mas como assim? Você não sabe o que aconteceu? Você por acaso não é dessa cidade, não é dessas terras? Você não ouviu dizer que Jesus Cristo, a respeito do Messias, você não ouviu dizer que Ele era um grande profeta, poderoso em obras, em palavra, em prodígio, em maravilhas? Você não ouviu dizer que os principais ali dos sacerdotes, os príncipes entregaram a esse homem de fé, a esse profeta, entregaram ele a condenação de morte, morte de cruz? E nós esperávamos que fosse ele a quem remisse Israel, e nós achávamos que fosse ele o Messias, em outras palavras, e nós achávamos que fosse ele o Salvador, e nós achávamos que fosse ele que haveria de mudar a nossa história. Louvado seja Deus. Aqueles homens estavam ali, irmão, realmente tristes por conta de toda aquela situação. Talvez eu e você não seria muito diferente, amém, irmão? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que então já era o terceiro dia, já é hoje o terceiro dia que ele morreu, e nós achávamos que fosse ele o Senhor. E a Bíblia diz ainda, irmão, que eles começaram a relatar verdadeiramente, algumas mulheres até relataram que tiveram visão, que viram, e que um anjo falou, e dizendo que ele vive. Mas quando foram lá no sepulcro, não tinha o corpo. Então, irmão, Jesus começou a falar, nécios, insensatos, ou tardos de coração para crer. E tardos de coração para crer tudo que o profeta disseram. Vocês não lembraram? Vocês não estão ligando aos fatos? Será que porventura não convinha? Será que não era necessário mesmo que tudo isso acontecesse? Todas essas coisas? Será que não era necessário que o Filho do Homem padecesse para que ele viesse da sua glória? Louvado seja Deus. E começando ali por Moisés, Jesus então começou a explicar, irmão, sobre toda a parte das Escrituras. E quando chegaram lá na aldeia, aqueles homens ficaram tão assim felizes por ouvir tanto a palavra. Jesus fez que fosse ainda mais longe, mas aqueles homens disseram: olha, fique mais um pouco conosco,
estava boa aquela presença, estava agradável estar diante daquele que tem a palavra, diante daquele que anuncia o reino do céu, a sua justiça. Louvado seja Deus, que é a palavra de Deus que liberta, irmão, é a palavra de Deus, meu irmão, que traz nova vida, que traz paz, que traz, irmão, ó, paz para a alma, para o coração. É ela, irmão, que traz a sabedoria e entendimento para toda a nossa vida. Se eu e você recebemos na nossa mente, no nosso entendimento, o que há no poder da palavra, nós nos acalmamos. Por isso que a palavra de Deus sempre diz: olha, aquieta-te o seu coração. Por isso que a palavra de Deus sempre diz: olha, eis que estou contigo, né? Não temas, né? A palavra de Deus, irmão, ela sempre vem de alguma forma para poder tocar dentro do meio do seu interior. Porque se formos viver essa rotina inteira da vida, irmão, o coração vai parar, a cabeça vai explodir, e nós não vamos chegar a lugar algum. Tem que haver, irmão, um entendimento de Cristo dentro de nós. Tem que haver o desejo de receber a palavra que vem transformar. Porque afinal, é dessa palavra, irmão, é desse que vem a palavra de criação minha e sua, da nossa vida, do nosso existir, do nosso aparecer, vem do nosso Deus. E aconteceu então que, estando eles ali, louvado seja Deus, tem uma passagem aqui importante que diz assim: olha, então constrangeram que Jesus ficasse um pouco, que ele ficasse um pouco mais. Era Jesus, mas eles não sabiam, amém? E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando pão, Jesus então, tomando o pão, abençoou, partiu-lhe o pão. Então naquele momento, a Bíblia diz assim, 31, que eles então abriram-se os olhos no ato do partir do pão. Entendo no ato da comunhão, irmão. Eu entendo no ato, irmão, de quando eles estavam ali sentados à mesa. A Bíblia diz que Jesus, ele está à porta e bate. Aquele que ouvir, aquele que desejar abrir a porta, a Bíblia diz que Jesus entrará. Eles convidaram aquele homem, mesmo sem saber que era Jesus, que entrasse, que sentasse com eles, que comesse com eles antes de ir. Já era tarde, entra um pouco, fica mais um pouco conosco. E a Bíblia diz que no momento de partir do pão, abriram-se os olhos. E a Bíblia diz que então eles o conheceram. E a Bíblia diz então que Jesus naquele momento desapareceu aos olhos dele. Eu imagino que como diz na Bíblia, num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz que Jesus voltará. Na mesma velocidade, irmão, que eu e você piscamos, abrimos e fechamos os olhos, a Bíblia diz que sim, Jesus voltará. E nesse momento, irmão, que estavam eles ali, no partir do pão, eles entenderam que era o Senhor. Eles entenderam que verdadeiramente Jesus Cristo vivia. Por experiência, eles então entenderam. E é interessante que no versículo 32 diz assim: e diziam assim um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras para explicar? Porventura não ardia em nós? Porventura, quando nós ouvimos a palavra, não nos tocava o Senhor? Louvado seja Deus. Porque assim, meu irmão, opera o Senhor dentro de mim e de você. Ele faz arder o meio do seu coração. Ele faz haver, irmão, uma compreensão, um entendimento que nunca antes tivemos. E por isso que toda vez que eu e você viemos à igreja, como falou um pouco a pastora, é sempre ato e momento de entrega, de sacrifício que seja, de devoção, de entendimento maior, de querer ter um encontro com Deus, de querer ser todo dele. Senhor, lá fora também sou, mas agora eu estou dentro da sua casa. Tudo bem que isso aqui é um templo físico, mas Senhor, aqui eu quero te entregar. Aqui
é onde eu venho ter um compromisso separado. Na minha casa um me chama, no meu quarto outro fala comigo, e não sei aonde outro me fala também. Então quando você e eu viemos na igreja, quando eu e você viemos, irmão, ouvir a palavra, é o lugar, irmão, e é em todo momento que Deus, aonde eu e você invocarmos, não só aqui, mas aqui também em especial, o Senhor, Ele pode tocar no nosso coração de uma forma especial. Eles estavam ali então questionando, será que porventura realmente não existia talvez algo diferente? Será que foi isso que fez eu e você pensarmos que fica mais um pouco conosco? Esse era o desejo, irmão. Esse já era o desejar. Esse já era realmente a vontade que Deus faz, irmão, acontecer dentro de mim e de você. Quando eu e você assim aceitamos. Quando eu e você assim, ou tantos quanto os outros, assim o desejarem. Deus faz então morada, irmão, dentro do nosso coração. Porque Ele vai querer desejar habitar dentro de nós, irmão, para fazer sempre o que é melhor, sempre o que é perfeito e bom para nós, amém? E a Bíblia diz que naquela mesma hora aqueles homens se levantaram e foram lá onde estavam reunidos os outros 11 discípulos, e eles diziam, verdadeiramente Ele ressuscitou verdadeiramente. E é verdade, sim, Ele já apareceu a Simão, e outros também contaram que viram em outro caminho. Louvado seja Deus. E assim, irmão, começou então a palavra do Senhor também ali ser ministrada para os seus discípulos, que muitos estavam ali no ato, da crucificação. Muitos estavam ali quando foram colocados ali no sepulcro, mas também muitos também viram, a Jesus. A Bíblia diz que Jesus apareceu durante muito tempo, um espaço de muitos dias, para centenas e centenas de pessoas. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando esses homens estavam ali falando um com o outro, a Bíblia diz que de repente Jesus, a Bíblia diz que eles estavam num lugar fechado, com a porta fechada, e a Bíblia diz que então Jesus se apresentou ali no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. E todos espantados, atemorizados, pensavam estar vendo algum espírito. E Ele, irmão, porque conhece os pensamentos, aqui comprova essa passagem, nessa passagem comprova isso, e Ele diz: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Quando Jesus ali chegou e todos ficaram atônitos, temerosos, Jesus já entendeu, irmão, já sabia o que cada um pensava a seu respeito. Será que é um fantasma? Será que é um espírito? Será que é verdade? Louvado seja Deus. E Jesus começou a dizer: olha, veja as minhas mãos, veja os meus pés, sou eu mesmo. Apalpa, toca, pode ver, pois o espírito não tem carne, não tem osso, pode ver. E aí a Bíblia diz, irmão, que dizendo isso, mostrou as mãos, mostrou os pés, e não crendo eles ainda, por causa da alegria, estavam ali maravilhados, mas não estavam acreditando, igreja. Disse-lhe Jesus: tem alguma coisa de comer? E a Bíblia diz então que apresentaram ele peixe assado, favo de mel, e ele ali então comeu, comeu diante deles, e disse-lhes: são estas palavras que vos falei, estando vós convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e dos profetas, ou seja, que haveria de vir o Salvador, que haveria de vir, o grande, Messias, mas ele haveria de padecer afrontas, de ser humilhado, de ser cuspido. Tudo isso deveria acontecer, até mesmo o dia de ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria, igreja.
Tudo que estava escrito, olha, tudo que foi escrito na lei de Moisés, dos profetas, dos salmos, milhares e milhares de anos antes de Cristo, teve que se cumprir no Novo Testamento. Teve que se cumprir. E a Bíblia diz que então, quando Jesus explicou isso, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E muitos hoje, irmão, não conseguem entender. E muitos hoje, irmão, diz talvez estar como aqueles homens ali, os discípulos de Emaús, dizem até andar com Jesus, dizem até andar com Deus, estar com Ele, mas verdadeiramente não conhece, mas verdadeiramente não sabe quem é, mas verdadeiramente não se rende como se deve ser a Ele. Louvado seja Deus. Então Jesus começou, assim está escrito: convinha que Cristo padecesse, ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e vós seriam todos testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, como está lá em Atos, como aconteceu em Atos dos Apóstolos, irmão, que a Bíblia diz que eles então permaneceram ali unidos, que eles permaneceram ali juntos, orando, e a Bíblia diz que o Senhor, louvado seja Deus, enviou o Espírito Santo de Deus. Ele revestiu de poder aos discípulos, assim como Ele reveste a mim e você hoje, quando eu e você aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e recebemos o Espírito Santo de Deus. Não é mais Jesus, irmão, com um cajado, indo de cidade para cidade. Ele diz: olha, eis que vos enviarei o outro Consolador. Quando eu for, eu enviarei. A Bíblia está dizendo aqui, olha, e levou eles até a Betânia, levantando as suas mãos, abençoou, e aconteceu que, enquanto abençoavam eles, se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. A Bíblia diz lá em Atos, após capítulo 1, que enquanto Jesus estava ali falando, uma nuvem, Jesus começou a ser elevado. A Bíblia diz que uma nuvem o recebeu ali no céu, e aqueles homens olhando para Jesus subindo, eis que junto deles se puseram 2 varões de branco, dizendo: varões galileus, por que estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste vir. Então aqueles homens, aqueles anjos foram ali para dizer: olha, estamos aqui testemunhando, que apesar de tudo, depois de tudo que aconteceu aqui, assim como eles disseram: olha, ele não está aqui, porque procuram vivo entre os mortos, não está mais aqui. Eles também vieram dizer: olha, assim como vocês estão vendo Jesus sendo elevado, assim vocês vão ver Ele vindo em glória. Louvado seja Deus. E hoje, meu irmão, é o Senhor que nos guia através do Espírito Santo de Deus. E hoje, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e de você. E a Bíblia diz: os 4 cantos da terra, aquele irmão, a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, aquele que for batizado, a Bíblia diz que será salvo, meu. E a Bíblia diz, irmão, que também falei há pouco, que como a Bíblia diz que como não abrir e fechar de olhos, Ele há de voltar. E aqui, como nós vimos em Atos, a Bíblia diz que Ele, assim como foi, Ele voltará, igreja. Essa é a realidade, irmão, do Evangelho, da morte, crucificação, morte e
ressurreição de Cristo, para que eu e você que cremos nele, mesmo não tendo vendo, mesmo não tendo estado, nós cremos pela fé, irmão, que Ele sim veio como haveria de vir, que Ele sim veio aqui, né, para nos resgatar eternamente, sem a qual Cristo não resolvesse vir por amor à minha e sua vida. Irmão, está muito claro que estaríamos todos condenados eternamente. Somente através do sangue de Cristo, somente através do seu sangue derramado, foi possível, irmão, hoje eu e você estamos aqui, anunciando o seu nome, ensinando as nações: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o Senhor vem e há de vir e virá. Mas aquele dia, a hora, não nos pertence saber. Está perto, pastor? Não sei. Está longe, pastor? Não sei. Aquele dia e hora e momento, ninguém sabe, irmão. Somente o Senhor sabe. Então, que eu e você venhamos estar prontos, que eu e você venhamos estar convictos, que eu e você venhamos estar apercebidos, entendidos do que o Senhor quer falar, porque Ele está verdadeiramente conosco, irmão. Estava ali no caminho de Emaús em forma física, mas hoje nós entendemos que de forma espiritual, através do seu Santo Espírito, está dentro de nós, para nos guiar, para nos convencer, para nos fazer melhor, para nos arrependermos, irmão, para nós, buscarmos sempre o que agrada a Ele primeiramente, mesmo com todas as nossas falhas, mesmo com todos os nossos erros, mesmo com todas as nossas negligências. Tem muitos que acham aí que aqueles que seguem a Cristo, aqueles que estão no Evangelho são perfeitos. Não são, irmão, mas é um povo que deseja querer, se parecer com o Senhor. É um povo que está procurando buscar a face do Senhor, entender a fundo a palavra, não o que o povo diz, não o que os outros dizem por aí, mas nós queremos entender a fundo o que é a salvação da alma, porque nós já vimos muito por aí: abre-se o caixão, joga-se o corpo, bota-se debaixo da terra, e não é ali que acaba, irmão. O corpo ali acaba, a carne ali perece, o pó volta ao pó, não é verdade? O fôlego de vida volta a Deus, porque foi Ele que soprou o fôlego de vida. Mas e a nossa alma, meu irmão? Para quem nós temos? Para quem será? Para quem estamos fazendo hoje? Louvado seja Deus. Então, essa é a palavra, meu irmão, de ressurreição. Há ainda tempo de Deus mudar a minha, a sua história. Existe ainda tempo de eu e você ainda nos rendermos ao Senhor, entregarmos a Ele de verdade de coração. E quando assim você fizermos, vai arder, vai haver, irmão, uma alegria, essa ardência no coração, essa lágrima que rola nos olhos, é a presença de Deus, irmão, que vai fazer dentro de mim, de você, de todos aqueles que nos assistem, irmão, o arrependimento de desejar: eu quero esse Senhor, eu quero essa mudança na minha vida, eu preciso. Quando eu e você, irmão, assim falamos, quando eu e você assim desejamos, aí sim o Senhor opera, aí sim o Senhor senta à mesa, aí sim o Senhor parte ali o pão, Ele abre os olhos espirituais, irmão, para eu e você sermos melhores, para eu e você naquele grande dia, irmão, não ficarmos e não formos deixados para trás, irmão. Pelo contrário, devemos estar garantindo naquele grande dia, louvado seja Deus, a nossa salvação, sem a qual, irmão, nada nessa vida, pastor, o que pode ser mais importante? Nada nessa vida poderá ser mais importante, irmão. Nada, amém? E você devemos guardar essa palavra, pastora.
vai estar encerrando o culto. Você fecha os seus olhos, quando ela estiver orando, bota a mão no seu coração. Você fala com Deus: Senhor, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Senhor, guia-nos pelas veredas da justiça. Senhor, vê se há, a Deus, veja o que é, Senhor, que ainda desagrada ao Senhor. Senhor, muda o meu interior. Senhor, muda essa situação na minha vida. Você e eu sempre temos que desejar, irmão, e sempre falarmos, colocarmos diante de Deus a nossa vida. Senhor, eu preciso de ser mais assim, preciso de ser dessa maneira, eu preciso agir melhor assim. Você tem que falar com Deus. Deus, Ele é capaz de mudar tudo, irmão. Ele é capaz de entrar na minha vida, na sua vida, quer seja na área conjugal, física, espiritual, ministerial, trabalho, tudo. Porque nosso Deus é um Deus de plenitude, irmão. Nosso Deus é um Deus capaz de agir em todas as áreas da nossa vida, e aquelas principalmente que eu e você não podemos fazer nada. Às vezes na saúde, não é verdade? Às vezes num vício, o nosso Deus pode fazer. Ele pode mudar e escrever uma nova história. Mas isso depende do meu e do seu falar, do meu e do seu contar para Ele, conversar com Ele, explicar para o Senhor, mesmo Ele sabendo, mesmo Ele conhecendo tudo em nós. Quando eu e você assim colocamos diante dEle, é quando Ele assume a direção da nossa vida. Amém, pastora? As palmas para o Senhor Jesus. Amém, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nessa noite por tudo que aconteceu aqui, pela tua presença, pelo teu Espírito, por tudo, Pai. O Senhor é fiel, pela palavra que o Senhor falou conosco. Obrigada, Jesus, pelo pastor, Pai amado. Abençoa a vida dele, continua usando para a glória do teu nome, abençoando, fazendo o que te apraz, meu Senhor. Cada um que veio, meu Pai, buscar a tua face, Deus, abençoa o teu povo, Senhor, que o Senhor continue conosco, fazendo o que te apraz, o teu querer, a tua vontade, meu Deus, fortalecendo, dando, Senhor, visão, dando experiências, ó Deus, porque, meu Deus, sem ti nada podemos fazer. Por isso continua, Senhor, leva o teu povo em paz, dá uma semana, Senhor, contigo, uma semana de respostas, uma semana, meu Senhor da glória, Deus, também, como eu já disse, de experiências contigo, Pai, em nome de Jesus, de grandes livramentos também, Senhor. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco, com a nossa família, parentela, com todos os servos de Deus espalhados nessa terra. E todos dizem amém. Deus abençoe. As palmas, louvor ao Senhor. Glória a Deus.